O que você vai saber agora é baseado em fatos reais. Como uma história que saiu no The Washington Post se transformou em um dos maiores sucessos de bilheteria do cinema de terror mundial. Sim, eu estou falando do Exorcista. Essa história é baseada em fatos reais e a gente vai contar para você agora. Em 1949, um menino, e não uma menina como no filme, tinha 12 para 13 anos e era muito apegado a uma tia. Essa tia gostava de investigar coisas relacionadas ao ocultismo. E ela costumava praticar isso usando uma tábua Ouija. Sim, sempre essa tábua Ouija, gente, é impressionante. Depois a gente fala sobre isso. Voltando. Essa tia costumava usar a tábua Ouija e ela emprestou pro sobrinho. Ela, na verdade, deu para ele. Nesse ano, essa tia dele morreu. Naturalmente, o que é que o menino ia fazer? Ia tentar entrar em contato com a tia usando a tábua Ouija, a malfadada tábua. E foi aí que os problemas na casa dele começaram. Ele era chamado de Roland Doe ou Robbie Mannheim. Esses foram dois pseudônimos aí que foram doados, assim, pode-se dizer para ele, pela Igreja Católica. É que ele ficou à disposição da igreja, na verdade, sendo cuidado pela Igreja Católica. A gente chega lá. Os problemas que começaram na casa dos meninos, do Roland, vamos chamar de Roland, eles começaram com coisas se mexendo, objetos na casa se mexendo. Segundo a mãe dele, ela ouvia passos como se fosse uma tropa, um exército, passando num campo de batalha. Ela ouvia muitos passos. Ela disse que também via móveis sendo arrastados. Até a cama do menino se moveu sozinha, sem ele ter interferência nenhuma. E a partir daí, ela foi pedir ajuda para o pastor. É que a família dele não era católica, era uma família luterana. E aí, esse pastor, ele começou a fazer um trabalho de investigação. E o que é que eles faziam na época, e até hoje isso se repete. É todo um processo. E começava com médicos, psicólogos, tentando atestar se era realmente alguma coisa psicológica e nada fora do normal ou paranormal. O pastor Luther Schultz, esse nome é complicadinho de dizer, né? Pois é, o pastor Luther Schultz, ele começou a escrever um diário, enfim, um jornal, né? Um journal, como eles falam, relatando todo o dia a dia desse menino. E depois de tentarem várias abordagens com médicos, com psicólogos, eles viram que, ele e a família viram que não estava dando resultado. Foi aí que o pastor tentou entrar em contato e teve a decisão, de acordo com a família, de entrar em contato com padres exorcistas. E foram nada menos que 9 padres envolvidos em toda essa situação que acabou aí com esse sucesso esmagador, até que ganhou Oscars, o Exorcista. A mãe do menino, no primeiro momento, entregou todo esse problema ao pastor. Ela não sabia a quem recorrer. O pastor levou o menino para um dormitório para ficar em observação. Nesse dormitório, o pastor disse que viu a cama do menino se mexer, e isso o menino sem mexer as mãos, sem fazer nenhum tipo de esforço. Além de ter visto uma cadeira de metal ser arremessada contra a parede. Ninguém se feriu. E foi a partir daí que ele precisou de mais ajuda. Ele entendeu que era algo além do que ele podia fazer. A mãe disse que um dia o menino foi levado para casa, obviamente, depois desse episódio no dormitório, e ela disse que viu, como se fosse um arranhão na pele, na região das costelas, o nome Louis ser escrito. Mas ninguém estava escrevendo. É isso que deixou a mulher absolutamente aterrorizada. E aí ela entendeu que tinha que levar o menino para St. Louis. E aí ela pergunta, mas quando? Ela fez uma pergunta pro universo, mas quando eu devo levar esse menino, esse meu filho, para St. Louis, meu Deus? E aí, no quadril do menino, começa a se desenhar sábado, Saturday, em inglês. A mulher ficou desesperada, entrou em contato com os padres, e enfim, esse menino foi levado para o hospital de St. Louis. Então, antes disso, esse menino foi levado pelo pastor, que já tinha entrado em contato com um padre católico, para o hospital da Universidade de Georgetown, que era pertinho da casa dele. A casa dele era em Cottage, Maryland.
Então, ali perto, eles foram para esse hospital. E lá nesse hospital da universidade, no primeiro momento, o padre fez uma avaliação e aí entendeu que aquilo não era normal, não era alguma coisa física ou psicológica. E esse padre, então, pediu autorização ao arcebispo para realizar um exorcismo. E logo na primeira tentativa, o menino feriu o padre no rosto de uma maneira tão grave que tudo teve que ser paralisado. Assustados, eles levaram o menino de volta para casa, o Roland, como a gente está chamando, que não é o nome dele verdadeiro. Daqui a pouco eu digo qual é, que a gente descobriu e você vai ficar uau. Bom, ele foi para casa e aí sim, quando ele chegou em casa, a mãe viu essas ranhuras, né? Como se tivesse sido feito por unha, na carne do menino, nas costelas, na região das costelas. E ela viu Louis. Então, ele entendeu que era para ir para St. Louis. E aí ela pergunta quando, aí aparece sábado. Então, ela entra em contato com os padres e aí ficou determinado que eles iam para St. Louis, também para um hospital. Tudo isso foi colocado em registro, tudo isso foi registrado em papéis, em formulários dos hospitais, dos dois hospitais. Em St. Louis, começou aí um trabalho de exorcismo com mais de um padre. E essas sessões teriam durado praticamente 30 dias, de acordo com os relatórios que foram publicados no jornal The Washington Post. Esse trabalho foi sendo feito, o menino começava a falar em idiomas diferentes, um deles era o latim, e ele dizia que era Satã. Mas aí, ao chegar pertinho do final do 30º dia, o menino começa a falar que ele era o arcanjo Miguel, e ele diz: Satã, saia desse corpo, eu sou Miguel e estou ordenando. E aí o menino acordou, como se tivesse acordado de um transe, e perguntou o que está acontecendo. Foi um período de bastante sufoco para essa família, dá para imaginar. Bom, a história foi parar no jornal, no The Washington Post, depois de muito tempo, né? Esses arquivos foram divulgados, na verdade, alguém encontrou, teve acesso a esses arquivos, e a partir daí, o cineasta, na verdade não, o escritor primeiro, o William Pitt Blatty, ele decidiu escrever o livro, só que ele queria mudar, não queria colocar um menino, queria colocar uma menina, e aí foi o que a gente conheceu, né? E o filme que ganhou Oscars. Esse filme foi um sucesso mundial. E aí você fica se perguntando, tá, mas o que aconteceu com o menino, com o Roland? O nome dele não era Roland. Nessa época, ele era adulto. A vida dele não se tem registro de nenhum outro problema, de nada que tenha acontecido. Ele permaneceu, a identidade dele permaneceu em sigilo até o ano de 2001. Em 2001, foi divulgado que o nome do menino era Ronald Edwin Hunkeler. Esse nome é o nome de um cientista da NASA, que inclusive patenteou uma tecnologia de fazer as placas externas dos foguetes, das naves, serem mais resistentes ao calor. Pois é, a mulher dele disse, no ano de 2001, que foi o ano em que ele morreu, que ele passou a vida inteira apavorado, ele tinha medo de que as pessoas o encontrassem. E quando o filme saiu, ele ficou realmente muito assustado, ele não queria que a identidade dele fosse divulgada, descoberta, e ela disse que durante o Halloween, por exemplo, era um período que eles não ficavam em casa, porque, segundo ela, ele tinha medo de que as pessoas fossem bater na porta dele, dizendo que ele era um problema. Ela chegou a dizer também que ele falou que nada daquilo tinha acontecido, que ele tinha sido apenas um menino mau. Mas não dá para saber, até porque várias testemunhas teriam visto todas essas situações acontecendo, de coisas saindo do lugar, do menino falando em idiomas diferentes. Enfim, ele era filho único e é claro que a família ia tentar procurar uma solução para aquilo. A mulher disse que ele viveu a vida assim, apavorado, não gostava de falar sobre o assunto e morreu em 2001. Só aí as pessoas tiveram acesso à identidade dele, que ficou, né, em sigilo durante todos esses anos, de 1949 até 2001. E em 2001, quando ele já estava doente, ele sofreu um derrame. Um padre, um dia antes dele morrer, um padre, segundo a mulher, que foi casada com ele durante 29 anos, esse padre bateu na porta e disse: eu vim rezar pelo Ronald. E ela disse que achou muito estranho, ela não sabia como é que o padre
tinha conhecimento dele e como é que o padre sabia que devia vir naquele momento. Bom, no dia seguinte, depois das orações, o Ronald morreu. Bom, e aí, gostou da história? A gente tem muitos casos sobre esses assuntos, assim, fora do normal. Aqui, tudo isso é tratado de uma maneira muito mais séria, com pesquisa, com informação, com base em fatos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 3, 2, 1. E aí, gostou da história? Bom, a gente tem muitos mais... Mas antes disso, na verdade, ele teve no hospital Roland Doe ou de Richard... Não, corta. Ele era chamado de Roland Doe ou de... E esse dormitório era o mesmo em que o padre ficava. Na verdade, o pastor ficava.